mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Saúde e Terapia. E hoje a gente vai continuar o que a gente fez no programa anterior, que foi tirar dúvidas e, na verdade, matar a curiosidade de alguns dos nossos ouvintes que chegaram a mandar uma caixinha de perguntas, né? Eu selecionei algumas aqui para falar sobre a nossa atividade como terapeutas, né? Aqui no Espaço Saúde e Terapia, trabalhamos você já me conhece, eu sou Carla Stael, terapeuta especialista em aromaterapia. Esse é o meu grande amigo, Eliandro Maurati. Ele é hipnoterapeuta clínico e essa é uma especialidade das terapias integrativas que ainda lança assim, uma série de dúvidas para as pessoas. Perfeito. Eu sou paciente dele, né? Eu conheço a hipnoterapia clínica por experiência própria e tenho certeza que quem ainda não conheceu está perdendo uma grande oportunidade de exercitar o autoconhecimento, não é isso, meu amigo? Muito bem, muito bem. Eu acho que é exatamente isso. A maior dúvida das pessoas, né, é o que é a hipnoterapia, o que a hipnoterapia traz de benefício para a nossa vida. E você já deu a resposta, inclusive. Então as pessoas vêm buscar tratar de emoções e sentimentos, mas não dá para tratar de emoções e sentimentos sem o autoconhecimento. Perfeito. Né? E o que mais a hipnoterapia traz para as pessoas é exatamente isso. Certo. Quanto mais elas se conhecem, melhor elas conseguem resolver problemas e questões muitas vezes interiores, que estão dentro da nossa mente, dos nossos sentimentos e emoções, e que a gente não consegue controlar no dia a dia. Tá. A hipnoterapia é essa ferramenta poderosa, maravilhosa, cientificamente comprovada, que faz com que as pessoas consigam aprender de forma benéfica a lidar com as situações, a trazer o bem-estar e o equilíbrio emocional que todos nós precisamos. Eu queria começar as perguntinhas por esse lado que você falou, cientificamente comprovado. Perfeito. A hipnoterapia, ela é reconhecida, ela é aceita pela comunidade médica como uma terapia, né? Perfeito, perfeito. Desde 2018, né? Inclusive no programa anterior você falou da aromaterapia e diversas outras terapias integrativas, elas foram licenciadas, vamos dizer assim, ou aceitas. Reconhecidas. Reconhecidas pelos órgãos de saúde, né? E o Ministério da Saúde, por exemplo. A hipnoterapia também é uma das terapias integrativas aceitas. Mas, além disso, é reconhecida e aceita também pelo Conselho Federal de Medicina, pelo Conselho Federal de Odontologia, pelo Conselho Federal de Psicologia, de Fisioterapia e de Enfermagem. Nossa, que então, interessante. todos esses conselhos, né, e essas pessoas, inclusive muitos profissionais da área médica, enfermeiros, dentistas, eles usam inclusive a hipnoterapia, muitos deles, dentro do consultório para diminuir dor, por exemplo, o dentista, a fisioterapia também usa na questão de dor, o médico na questão de tranquilizar o paciente. Existe até muitos estudos e até experiências, eu tive a oportunidade de ver alguns estudos de experiências de pessoas que não poderiam, hoje não, porque tem a gente tem muitos recursos de anestesia, né? Sim. Mas antigamente isso era um pouco mais complexo e eu cheguei a acompanhar através de vídeo, obviamente, né? Gravados há muito tempo atrás, de pessoas fazendo cirurgias através da hipnose, da auto-hipnose. O bloqueio da dor com a hipnose. Da dor com a hipnose. Então, tudo está dentro da gente. O nosso corpo gera tudo isso, né? Sim. A questão é como a gente faz para atingir esses níveis. E aí, claro, precisa de treinamento. Não é assim, eu vou para o hospital, eu vou chegar, ela vai me hipnotizar e vai estar tudo certo. Não. Sim. A pessoa já passa por um tratamento psicoterapêutico, depois com um hipnólogo, para que ela vá se preparando psicologicamente, né, para aquele momento. Para responder àquele momento. Que interessante. E assim, uma das grandes perguntas é sempre isso. Como é que rola, né? O que acontece numa sessão? Eu fico inconsciente, a gente vê muita coisa de palco, né? Verdade. E aí as pessoas têm essa dúvida. Explica pra gente o que é. Perfeito. Existe um misticismo muito grande em cima disso tudo, né? Até porque a gente vê muito isso em filmes, né? A gente vê muito a hipnose de palco ainda, né? Mágicos usam e tudo mais. Vou te dar uma cebola e você vai comer achando que está uma maçã. Vou fazer você esquecer o seu nome. Isso de verdade é possível, mas isso tem um nome que é bem diferente do que a gente faz dentro
do consultório, a street hipnose, ou seja, hipnose de palco mesmo, né? É o show de hipnose, onde é uma brincadeira. Agora, nem todo mundo está sugestivo àquilo. Então, a pessoa que está ali, ela vai fazer alguns testes para verificar, e sem as pessoas perceberem, se uma pessoa ou outra vai aceitar com facilidade aquela sugestão. Dentro do consultório, não. Primeiro, hipnoterapia, antes da hipnose, vem a terapia, a anamnese, onde a gente vai conversar e vai entender todas as questões emocionais, ambientais que a pessoa vive, os problemas reais que ela está vivendo. A partir dali, a gente usa técnicas dentro da psicologia que nos enche de ferramentas psicológicas e terapêuticas muito poderosas. Só que a hipnose clínica, ela consegue atingir uma parte do cérebro, que é uma parte onde, vamos dizer assim, estão lá as nossas emoções e sentimentos, que conscientemente a gente não consegue. Um exemplo, a gente vê um iceberg, a gente sabe que a parte de cima dele parece muito grande, né? Mas a parte de baixo dá 10 vezes o tamanho do que ele tem em cima, ou às vezes até mais. E o nosso cérebro é assim, a nossa consciência é só um pedacinho do que o nosso cérebro tem de potencial. E o que é o nosso cérebro? É energia. A energia que eu estou gerando, se eu estou gerando uma energia negativa, o meu corpo começa a perceber toda essa energia. E dentro da sessão, dentro da consulta, a gente vai fazer todo esse processo terapêutico e depois a gente vai acessar através de um relaxamento muito tranquilo e nada de profundo, onde eu não vou acordar, não vou saber o que está acontecendo comigo. Não existe essa hipótese. Se você abre os olhos, acabou o resultado. Entretanto, você tem um foco muito maior quando você está com os olhos fechados, e dentro do processo que a gente faz de relaxamento, a pessoa consegue realmente se concentrar a um ponto onde ela consegue ressignificar muitas coisas que conscientemente é praticamente impossível. Com certeza. E outra pergunta também aqui que a gente teve da Luísa, se essa técnica tem alguma relação com religião? Não, nenhuma. Até porque você falou da ciência, né? Ela é aprovada. Então, algumas pessoas têm alguns bloqueios por determinados conceitos religiosos. Mas é importante que as pessoas saibam, né? Isso é baseado em ciência, isso não tem nada a ver com nenhum tipo de conceito religioso. A medicina, né, começou lá atrás com Freud, e depois a psicologia, com muitos estudos também. A gente tem diversos nomes da área que utilizam e utilizaram isso atrás. Mas como a medicina, a psicologia e todas as outras medicinas ou terapias, formas de cuidar elas foram evoluindo, né? Então, cada dia mais a neurociência, principalmente quando veio a neurociência estudando mais profundamente o cérebro, os conceitos do nosso subconsciente, o poder do nosso subconsciente, das nossas emoções, tanto positiva quanto negativa, começou-se a verificar de que esse trabalho da hipnoterapia clínica, ele é muito poderoso, inclusive comparando com outras abordagens. Por quê? Exatamente porque a gente trabalha numa parte do cérebro que as outras talvez não consigam atingir com tanta facilidade. E dá para resolver? Sim. Só que assim, o cérebro ele aprende com repetições. Então, você vai no psicólogo, por exemplo, e ele vai te tratando com ferramentas maravilhosas e você vai melhorar. A psicologia é uma ferramenta incrível, né? Que também evoluiu muito, e que eu amo e que tem uma pós-graduação dentro dessa área de psicologia positiva e uso muito dentro do consultório. Entretanto, a gente tem uma outra questão dentro da hipnose que é exatamente essa, da hipnose clínica. É tratar uma parte onde conscientemente eu não atinjo. Eu não chegaria. E com a hipnoterapia clínica eu consigo atingir. E então você praticamente já respondeu a pergunta da Isabela, que era assim: eu quis fazer regressão, mas eu tenho medo de não voltar. Isso não acontece? Não. Mas a regressão, assim, é um processo terapêutico que é bom a gente falar um pouquinho sobre a regressão. Ok, vamos lá. Porque traz muito medo para as pessoas mesmo, né? A grande maioria dos meus pacientes vem por causa da regressão, porque tem uma certa curiosidade ou acha que a regressão é uma pílula mágica,
tá? E não é bem assim, a gente tem que deixar bem claro isso. Então deixa eu te interromper, a regressão, a hipnose, a hipnoterapia clínica não é sempre regressão. Não. Ela é uma das ferramentas dentro Exatamente, ela é uma ferramenta dentro da hipnoterapia. Legal. Tá? Então... É uma ferramenta mais profunda, podemos dizer que talvez seja a ferramenta mais profunda e mais impactante, tá? Por quê? Porque sempre assim, Carla, às vezes eu atendo, às vezes não, sempre, eu atendo as pessoas de diversas idades diferentes, mas na grande maioria das vezes, a gente até falou isso outras vezes, o que a gente acaba tratando é a criança interior. Né? Por que isso? Porque quando a gente tem, na nossa infância, até os 7, 8 anos de idade, a mente da criança ela não tem nenhuma referência. E tudo que acontece lá é muito forte para aquela criança. E a grande maioria dos medos, traumas, ansiedade e todas as outras questões emocionais que a gente lida hoje, muitas delas, eu digo que 90% delas estão ligadas à infância. O que eu vivi, o ambiente que eu vivi, a interpretação que cada um deu. E muitas vezes é assim, a interpretação, você tem uma família com 2 irmãos. Um irmão interpreta de um jeito, o outro interpreta de um jeito completamente diferente. E as pessoas falam assim, mas foram criados exatamente iguais, por que um é tão diferente do outro? Porque as pessoas são diferentes. Né? O Papai do Céu fez isso propositalmente, senão qual a graça que teria todo mundo ser igual? Robozinhos, né? Todos robôs. Não tem. Então, a regressão é exatamente uma terapia ou um processo, uma ferramenta onde a gente vai fazer com que a pessoa perceba ou volte internamente no momento onde ela sentiu aquele medo, a tristeza pela primeira vez na vida. Leandro, mas como é que é isso? E aí é que está a grande questão. Na regressão, a gente não volta buscando uma cena. A cena ela vai aparecer, mas ela vai aparecer quando a gente busca o sentimento. Então a pessoa me relata, ou muitas vezes ela diz assim, eu tenho uma tristeza que eu não sei de onde é essa tristeza. Eu não sei assim, eu sou triste. E aí a gente vai buscar o quê? A tristeza. A gente vai chamar o subconsciente, né, dessa pessoa para buscar, a gente vai fazer todo o processo e a gente vai buscar junto onde foi a primeira vez que essa pessoa sentiu aquela tristeza. Qual foi a grande decepção na vida dela ali, ou criança ou não. Né? Acontece quando criança, mas pode acontecer em qualquer outro problema, em qualquer outra fase da idade, mas ou a tristeza, ou um bullying que ela sofreu, ou uma rejeição que ela sofreu, um abuso que ela sofreu, e aí a mente traz pra gente. Não é o Eliandro que conduz, está dentro da mente de todos nós, mas muitas vezes a mente mesmo ela bloqueia para proteger. É uma forma de proteção, para que você não fique pensando e você realmente não consiga mais agir. Né? Então ela bloqueia para você seguir a sua vida, só que o sentimento está lá. Eu não sei de onde vem essa ansiedade excessiva, eu não sei de onde vem esse medo excessivo, eu não sei de onde vem essa insegurança excessiva. É sinal de que alguma coisa na sua vida, em algum momento da sua vida, você passou por um problema que não foi bem resolvido. E aquele problema, de alguma forma, está consumindo você. E aí, quando a gente acha esse problema, a gente ressignifica isso, a gente dá um novo significado. Vai apagar da mente da pessoa? Não, é impossível apagar. Mas é enfrentar aquele problema, é resolver, é mudar aquela situação, fazer com que a pessoa tenha uma nova percepção daquilo. E olha, 90% de todas as pessoas que eu atendo aqui, quando de verdade a gente encontra e a pessoa está apta, que eu digo disposta, né? Não é apta, é disposta a realmente aceitar e a se entregar a isso, ela realmente tem uma vida completamente nova a partir desse momento. Porque é como se a gente estivesse desligando as coisas da tomada, sabe, Carla? Você desliga ali um problema da tomada e vai desligando todos os outros em seguida. E o bem-estar que a pessoa vive a partir daquele momento é realmente incrível. Você falou uma palavra que eu acho que responde aqui, mais uma perguntinha. Se a técnica em si, a hipnoterapia em si, realiza um milagre, uma cura, né? Você falou que a pessoa precisa estar disposta a enfrentar. Perfeito. Já tive muitos pacientes aqui de achar que vem em uma única sessão e que a sessão, vou colocar o dedo na testa dele, vou hipnotizar e ele vai esquecer uma coisa que ele fica lembrando, ruminando na cabeça, e isso traz muita ansiedade para ele e até depressão, né, para muitas pessoas. Mas não é assim. Na verdade, o milagre é o que eu sempre digo, é a própria pessoa.
é ela querer aceitar aquela situação e ressignificar aquela situação. Mas isso é um processo. Não existe cura, primeiro, se a pessoa não quiser a cura, né? Porque quando a gente fala de uma doença, muitas vezes essas doenças elas são instaladas, mas elas têm benefícios também. Qual é o benefício? E aí é difícil falar nisso, mas vamos lá. É difícil. O benefício secundário de ser a vítima, de ser cuidada. Isso. Agora eu tenho mais atenção, as pessoas estão cuidando de mim. E se eu melhorar, as pessoas vão parar de cuidar de mim. E eu não quero. Estou sofrendo, mas eu gosto dessa situação que está todo mundo cuidando de mim. Né? Então, toda essa percepção, isso é trabalhado dentro das nossas sessões, né? Para a pessoa, inclusive, entender isso. E esse autoconhecimento, novamente, é o que traz todo esse benefício. A gente pode fazer uma metáfora aqui, Carla, para as pessoas entenderem bem o que é a hipnoterapia, que eu acho que resume bem. E as metáforas, elas são importantes para facilitar o nosso entendimento. Você tem suponhamos que você é um celular. O celular, nós temos vários aplicativos, certo? E a gente usa cada aplicativo específico para resolver um problema. Mas quando eu não tenho conhecimento, eu sei que eu tenho um celular com vários aplicativos, mas como eu não tenho conhecimento, eu não uso. E assim o autoconhecimento, e assim a hipnose clínica. A gente começa a entregar para as pessoas, dizer para as pessoas o que elas fazem com cada sentimento. Qual é a reação que elas vão ter com cada sentimento. Ou seja, eu estou no trânsito e alguém me xinga, qual aplicativo que eu vou usar? E aí é que está a grande questão. Se eu sei usar o aplicativo, eu aperto o botão certo. Se eu não sei usar o aplicativo, o meu cérebro vai usar o que ele achar que deve. E aí, às vezes, é o sentimento de raiva, é o aplicativo de raiva, é o aplicativo de agressão. E as pessoas não têm controle sobre isso exatamente porque não aprenderam como utilizar o aplicativo. E a hipnoterapia ensina a usar os aplicativos do corpo e da mente. Empodera, né, a pessoa para fazer as escolhas, né? Que é a tal da história de eu não vou só reagir, eu vou agir, eu vou escolher o aplicativo. Gostei dessa figura de linguagem. Muito bem. Então, você explica para a gente, tem como tratar, cuidar, ajudar crianças com a hipnoterapia? Claro, sim. Claro que tem uma idade, a criança ela precisa entender um pouco, né? Ela processo. Do processo, ela tem que ter algumas percepções. Mas, de forma geral, a terapia para criança, a hipnoterapia para criança, ela é bem diferente porque ela tem que ser muito lúdica. Na verdade, não é a criança que vai entrar no mundo do terapeuta ou do hipnoterapeuta. Somos nós que temos que entrar no mundo da criança. Ou seja, a gente precisa utilizar argumentos muito lúdicos, né? Ferramentas muito lúdicas para que a criança comece principalmente a acreditar no processo e a querer fazer aquela brincadeira, participar daquele momento imaginário, onde ela vai ganhar forças sobrenaturais, vamos dizer assim. Tá? Um exemplo, existem crianças que muitas crianças têm medo, né? Que é bem comum numa idade entre 6, 7, 8 anos, e às vezes até mais. Mas vamos colocar aí, tem um medo de escuro, tem um medo que meu pai dê um grito, porque já viu o pai gritando com a mãe, ou alguma coisa nesse sentido, entre outras coisas. E aí a gente conta, por exemplo, uma história, faz com que ele aprenda a meditar, e a gente vai fazer diversos processos terapêuticos para que ele faça essa meditação. E dentro dessa meditação ele se torna um amigo de um dragão. E o dragão tem força, tem coragem, mas ele se torna amigo e ele começa a pegar o poder do dragão. Que coisa legal. E aí ele fica com a mesma força. E a gente faz inclusive trabalhos de respiração. Inspira pelo nariz e quando você soltar, você vai soltar fogo, igual o dragão. E aí a criança faz todo aquele gesto e ela passa a praticar isso e automaticamente aquele medo, aquela coisa que ela tinha que bloqueava ela de alguma forma, vai saindo naturalmente através de histórias, de metáforas que são incríveis também e um processo hipnoterapêutico muito lúdico. Muito legal mesmo. Conta pra gente aqui então como é que a gente acessa esse tratamento, essa terapia. Onde é que as pessoas te encontram? Ótimo. Bom, o nosso consultório, né, nossa clínica fica aqui
Delfim Moreira, 266, sala 604. Aqui Isso. é o nosso espaço terapêutico, né? Onde a gente faz todos os nossos atendimentos. Nas redes sociais, as pessoas podem me achar como Eliandro Maurati, Isso. da mesma forma que está escrito aí embaixo. Isso. E é isso, a gente está aqui de segunda a sexta-feira aguardando as pessoas para que possam nos conhecer todo o processo, não só da hipnoterapia, mas da aromaterapia e das terapias integrativas de forma geral. A gente tem visto verdadeiros milagres Sim. que partiram das pessoas que se dispuseram a mudar de vida. Perfeito, não é isso? Maravilha. Então, gente, muito legal. E a gente falaria aqui muito tempo, mas Sim, o tempo terminou. Então, até um próximo encontro, onde a gente vai continuar aprofundando nossos assuntos. Muito bem. Lembrando que quanto mais você se organiza pelo lado de dentro, mais a vida se organiza pelo lado de fora. Um forte e carinhoso abraço e até a próxima. Até a próxima.